No Salmo 46, que é um salmo dos filhos de Corá, no versículo 10, a palavra de Deus diz o seguinte: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É interessante porque o salmista, quando escreve o Salmo 46, e ele fala a respeito do versículo 10, ele deixa claro que saber que Deus é Deus não é suficiente. É preciso que a gente entenda que saber que Deus é Deus, ou seja, que Ele está no controle de tudo, que Ele tem o domínio sobre tudo, e apesar do homem fazer escolhas, essas escolhas não são escolhas independentes da soberania de Deus. Isso deve trazer para nós calmaria, deve trazer para nós tranquilidade. E é por isso que o salmista escreveu primeiro: aquietai-vos. Porque diante de tanta situação de perigo, de tanta situação de tristeza que temos visto, né, esse salmo, especialmente no versículo 10, tem me chamado muito a atenção. Hoje você liga a televisão e você só vê notícia ruim, mulheres que foram maltratadas pelo marido, crianças que foram abusadas, né, pessoas drogadas, famílias jogadas na rua sem um teto, sem comida, muita tristeza, muita violência, muito assalto, pessoas idosas sendo assaltadas e lançadas ao chão. Então, quando olhamos para o mundo nos dias de hoje, nós vemos muito mais tristeza do que qualquer motivo de alegria, né? Então, esse versículo ele traz para nós uma certeza de que todas essas coisas, sim, estão acontecendo, são um fato, né? Mas Deus está no controle. Deus não perdeu o controle. Deus continua sendo soberano. E na soberania de Deus, nós precisamos descansar. Porque senão nós olhamos para essas situações e elas nos trazem desespero. Elas geram em nós falta de esperança. Mas quando entendemos que tudo isso que acontece não é da vontade de Deus, mas em função do homem rebelde se rebelar contra Deus e viver a sua vida afastado de Deus, e isso tudo tem acontecido em função dessa decisão que o homem tomou. Deus não perdeu o controle da humanidade, não perdeu o controle da história. A história ela vai trilhar o caminho que precisa ser trilhado para chegar no fim que Deus já determinou. Então, eu não sei pelo que você tem passado, eu não sei qual tem sido a sua luta, eu não sei o que você tem vivido, se é um problema de saúde grave, se é um filho que está nas drogas, eu não sei. Mas o que eu sei é Deus está no controle da história. E Ele está sempre pronto a ouvir o nosso clamor. Então clame ao Senhor, na certeza de que Ele ouvirá. E assim como muitas vezes a Bíblia relata de que Deus interferiu na história, ou seja, houve um agir de Deus na história, Deus continua sendo o mesmo e Ele continua agindo na história em favor daqueles que o buscam. Que você possa buscá-lo e que Deus possa manifestar o seu poder em favor do teu pedido. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.